Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a corrida sprint do GP da China. Lewis Hamilton vence com enorme tranquilidade, uma vantagem enorme para o segundo colocado. O desgaste de pneus na China muito maior do que era esperado, os pilotos sofrendo bastante para gerenciar os pneus nessa situação, mas o Hamilton, que sempre foi muito acima da média nesse quesito, hoje assim deu aula, né? Conseguiu controlar o ritmo no início e no final tinha muito mais pneu que os concorrentes, abriu uma vantagem enorme para Piastri e Verstappen. E olha, tipo, depois de um fim de semana de estreia não muito legal, a Ferrari em si na Austrália foi muito ruim, é um sinal muito positivo para a China. E olha, o ritmo de hoje o transforma em um ótimo candidato para a vitória amanhã, né? E o Piastri chega em segundo, a gente imaginava como favorito a vitória pelo ritmo da McLaren. A McLaren é o melhor carro? É, mas não muito nesse fim de semana, né? Não parece que o carro está muito à frente dos demais. Não justifica o desempenho do Norris, mas o fato é que o Piastri passa o Verstappen, mas não tem fôlego para buscar o Hamilton. Não é uma diferença muito grande. Se fosse, ele já estaria atacando o Verstappen desde a primeira volta, não foi o caso, né? Então, assim, é uma corrida sprint. Vamos lembrar que o vencedor leva 8, o segundo leva 7, e assim em diante até o oitavo colocado receber um ponto, né? E o Norris tinha feito uma classificação para sprint ruim, já ia largar ali da sexta posição e terminou em oitavo. E ele cometeu um dos erros mais inacreditáveis assim que você pode pensar um cara de uma equipe de ponta cometer, né? Porque assim, tem a largada dele não tem nada de errado, entende? Ele larga, mantém as posições, mas na hora que ele vai tentar atacar o George Russell, ao invés dele tentar mergulhar por dentro, eles são muito próximos ali depois daquele curvão, né? Ele tenta fazer o traçado normal, só que ele vai para a grama, tipo, um erro de cálculo tão absurdo, perdeu várias posições. E assim, talvez limpando os pneus, até conseguir recuperar a aderência, ele não conseguiu acompanhar o ritmo do Lance Stroll. E aí, isso tem que tentar justiça, que o Stroll correu muito bem hoje, colocou 14 segundos no Fernando Alonso. Até levanta o debate, será que a idade alcançou o Alonso? 43, quase 44 anos. Cedo ou tarde isso vai acontecer, gente. O Alonso não vai conseguir acompanhar o ritmo da Fórmula 1 a vida toda, né? Então, assim, a verdade é que o Norris fez uma corrida muito ruim. Em vez de ganhar posições, ele perdeu, só sai com um ponto, enquanto o Verstappen marca 6 por ter sido o terceiro colocado. E a gente vê ali também, né, o Russell somando bons pontos. A gente tem o Norris com 26, o Verstappen vai para 24 e o Russell para 20, né? Tipo, a taxa é pequena, né? E eu acho assim, hoje a McLaren é o melhor carro, me parece meio nítido, mas não há distância tão grande assim para as concorrentes. E lembra um pouco, assim, óbvio que é muito diferente, mas em 2016 a Mercedes tinha o melhor carro, eu quase todas as corridas do ano, mas não tinha muita margem para erro, né? Se você caísse um pouco no grid, você podia não chegar em segundo. Não à toa, assim, daqueles 3 anos iniciais de motores híbridos, 2016 tem mais vitórias, mas o menor número de dobradinhas, porque a Red Bull e a Ferrari eram rápidos o suficiente para se defender e para atrapalhar a vida deles. Então, a questão é, hoje a McLaren é mais forte, mas se eles caem para trás da Mercedes, da Red Bull, da Ferrari, não tem garantia de que vai recuperar essas posições. Então, olhando para essa corrida do Norris, né, tipo, é o tipo de corrida que ele não pode ter, né, lutando pelo título mundial. Ele não pode dar ponto de graça para os concorrentes, porque vai que eles evoluem, vai que os carros deles ficam melhores, aí você perde essa chance, quando seu carro está na frente da concorrência, de abrir mais pontos, de consolidar qualquer tipo de vantagem. Então, assim, a vitória fica com o Hamilton, uma baita apresentação dele, uma boa recuperação para quem teve um primeiro fim de semana para esquecer. No segundo lugar para o Piastri, fez uma boa corrida, sólido. Acho que a expectativa, quem sabe, era talvez brigar pela vitória, mas o segundo lugar não está de mau tamanho. Verstappen em terceiro, a Red Bull mostra algum ritmo, mas não parece ter mudado tanto em relação ao que foi no final da última temporada. Em quarto lugar do Russell, a Mercedes não está fazendo grande coisa, mas o Russell está ali, né? Somando os pontinhos dele, vai pouco a pouco ali, com aquele negócio de grão em grão a galinha enche o papo. Terceiro lugar na primeira corrida, quarto na sprint, né? E ele é muito forte de classificação, então ele está sempre lá na frente. Então o Russell está se aproveitando bem, né, da sua consistência dele. Em quinto, Leclerc, se comparado ao Hamilton, a performance é ruim. O Leclerc é muito rápido de classificação, mas na corrida vai ter que cortar um dobrado para fazer frente ao inglês.
Em sexto lugar, o Tsunoda, baita coisa do Tsunoda, tá andando muito bem, faz o início de temporada fantástico com a Racing Bulls. Em sétimo ficou o Lance Stroll. Em oitavo, sétimo foi o Antonelli, perdão aqui. Sétimo foi o Antonelli, não conseguiu passar o Tsunoda, bom trabalho do japonês. Oitavo, o Norris. Em nono, o Stroll já não pontua. E o Alonso em décimo, com destaque a distância enorme que o Alonso ficou atrás do Lance Stroll, porque não é normal, até porque Xangai é uma das melhores pistas do Alonso. Que ele tratou da Ferrari em 2014, o Alonso fez um terceiro lugar incontestável com aquele carro nessa pista. Essa pista, o Alonso conseguiu aquela vitória lá, a última vitória dele foi, acho que foi aí, se não me engano, 2013, acho que foi a última vitória dele. Ele ganhou várias corridas em Xangai, Xangai é uma pista que ele gosta muito, então talvez ele só tenha ganhado uma corrida, eu esteja exagerando, mas ele gosta de Xangai, é uma pista que ele anda muito bem e essa performance dele aí, tipo, não condiz com o piloto que é Fernando Alonso, sinceramente, mas como eu disse, pode ser a idade e é aquele negócio, né? Certo momento não tem como você vencer o declínio técnico, físico, né? Técnico você pode até manter muita coisa, mas o tempo implacável e o Alonso não está imune a isso. Nem o Schumacher está, o Alonso também não vai estar. Então, assim, boa vitória para o Hamilton, bons pontos no campeonato. Agora é ver o que acontece na classificação de madrugada. O vídeo não sai de madrugada, tenho que ter um pouco de respeito com o meu corpo aqui também. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.